Olá, sejam bem-vindos à segunda aula de teatro das oficinas culturais. Estou aqui retirando a minha máscara, ao contrário do que costumamos fazer no teatro, que é colocar as máscaras, mas devido à maior crise sanitária que estamos vivendo, né? A gente precisa utilizar essa máscara utilitária. Então vou pedir para a gente começar a aula de hoje que você retire tudo que te atrapalha fisicamente. Na aula passada a gente fez um trabalho vocal, né? Eu vou pedir para você tirar tudo que atrapalha você para que a gente faça um trabalho em cima do nosso aparelho físico. Então eu tenho aqui um brinco, eu vou tirar o meu brinco, óculos, se tiver anel, pulseira, relógio, né, uma blusa, fique à vontade, né? Deixa o seu corpo de uma maneira que você consiga se mexer, se movimentar, sem se sentir incomodado. Então agora, um pouco mais livre, né? O teatro ele precisa da repetição. Então para você que assistiu a primeira aula e fez todo o trabalho com o aparelho vocal, né, todo o aquecimento vocal que a gente fez, se você acabou de assistir a aula, a gente está pronto para começar a segunda. Se você assistiu na semana passada, vamos recomeçar e refazer os aquecimentos para a gente iniciar esse trabalho físico, tá bom? Foi coisa simples que eu fiz, né? Para você fazer aí na sua casa. A gente lambeu, passou com a língua na boca, lambeu o céu da boca, né? A gente engoliu saliva, massageou o rosto, né? E aproveita já para ir deixar saindo sons, assim como eu estava te falando, né? Massageou o rosto, a gente fez trabalho airado, sem som. E um trabalho de respiração, né, nas costelas. Somado à apneia. E salta. Perfeito? Vamos recomeçar então. A gente, para trabalhar o corpo, vai começar trabalhando as nossas articulações. Vamos oxigenar as nossas articulações. Então a gente vai girar a cabeça 8 vezes para o lado direito. Certo? 8 vezes para um lado e 8 vezes para o outro lado. Vou fazer um pouquinho menos aqui para te dar a indicação e o enunciado. É importante que você, quando vá para trás, abra a boca para não estrangular a corda vocal que a gente acabou de trabalhar, acabou de aquecer, certo? Então, 8 vezes para um lado, 8 vezes para o outro, com a cabeça. O que é importante é que você mantenha os olhos abertos. O intérprete precisa enxergar o que está fazendo. A gente precisa ter muita consciência corporal enquanto a gente está em cena, certo? Depois a gente vai para os ombros, certo? Então, 8 vezes para trás, 8 vezes para frente. Podemos fazer separadamente. Um braço primeiro, depois o outro braço. Ou podemos fazer os dois juntos. O importante é que seja 8 movimentos, que é um mínimo para estar bem articulado, certo? Vamos para o braço. Braço como um todo. Deixa aí ele até lá atrás. Deixa circular bem atrás e bem na frente. 8 vezes para um lado e 8 vezes para o outro lado. Deixa ele bem atrás. Tudo bem? Muito bem. Quando você terminar, eu vou lançar um primeiro desafio para você que é bem simples. Você vai tentar fazer um primeiro braço e ir lá para trás. E o outro braço, você vai jogar ele bem pela frente. Então, um para trás e um para frente. E o objetivo é que eles se encontrem no alto. Você pode até bater uma palma assim para sentir. Eles se cruzam, né? A gente vai dividir, a gente vai começar a dividir o nosso corpo. É um exercício simples de coordenação motora.
onde a gente divide esquerda e direita. E o cérebro, pode ver que eu estou aqui falando com vocês enquanto estou realizando o movimento. É isso que você vai tentar fazer. Então a primeira coisa que você vai tentar fazer é girar o braço para a direita e para a esquerda. Você pode inverter, ó. Nesse momento eu estou com o meu braço esquerdo indo para frente e o meu direito indo para trás. Eu vou trocar, ó. Oba, troquei, muito bem. E aqui a gente tenta continuar conversando, tá bom? Você pode cantar uma música, você pode fazer o que você quiser para dividir o seu cérebro do seu corpo nesse momento, enquanto seu corpo também está se dividindo. Muito bem? Perfeito. Terminou de articular, faça 8 vezes para os dois lados. A gente pode ir para os cotovelos. Articulação dos cotovelos também. 8 vezes para cada lado. Aqui a gente pode fazer a mesma brincadeira, né? Um cotovelo aberto e o outro fechado, né? Então a gente cruza, né? Um para um lado, um para o outro, a gente inverte e você vai conseguindo dividir seu corpo, vai ganhando algumas habilidades aí para ampliar o seu sensório motor, né? A gente pode ir já para os punhos, também 8 vezes para cada lado, certo? 8 vezes para cada lado. E também podemos fazer as mesmas indicações de tentar cruzar mão, tá bom? Um para o lado, outro para o outro lado, certo? Muito bem. Vamos dividir um pouquinho mais o nosso corpo. Nós vamos dividir dentro do nosso tronco, né? Busto, né? E cintura. São duas cinturas, uma cintura escapular, que é a cintura das escápulas, e uma cintura pélvica, da pelvis. Então a gente vai circular e rebolar a nossa cintura escapular, deixando a nossa cintura pélvica parada. Eu vou acrescentar, para deixar mais fácil, um exercício que é simples. Quando a gente começa a movimentar o corpo, é importante que o intérprete trabalhe com imagem. Uma imagem. Sim, a gente é adepto da imaginação. E como o Carl Rogers, por exemplo, sempre diz, que é um estudioso comportamental da psique humana, para a gente ser criativo, a gente só precisa estar disponível, né? E para essa disponibilidade aparecer, fisicamente a gente tem que estar ativado. Por isso que o corpo precisa estar aquecido, né? Tanto o corpo, e lembrem que eu sempre estou falando corpo, e corpo é voz. O corpo precisa estar aquecido. Então a gente vai fazer um exercício que é imaginar que atrás de nós tem uma bola. Então eu vou pegar a bola de um lado e colocá-la de volta no mesmo lugar, dando foco aqui na nossa cintura escapular, certo? Somente isso. Posso fazer 8 vezes para todos os lados. E tento deixar minha cintura pélvica parada no lugar, tá bom? Uma coisa importante, quando a gente imagina, né, a gente propaga uma ação, que é um grande princípio do teatro, né? O teatro é ação, é o movimento de fazer as coisas, certo? Então, quando eu começo pelo meu lado direito para pegar essa bola e colocá-lo do lado esquerdo, eu vou fazer 8 vezes. E vou fazer 8 vezes para o outro lado. Eu vou pegar do lado esquerdo e colocá-lo do lado direito. Aí você vai dizer, Marcos, o movimento não é o mesmo? Sim, o movimento é o mesmo. Mas movimento e ação não são a mesma coisa. Então vale aí gravar também para esse nosso fundamento de teatro. A ação é um movimento com significado, certo? Então eu vou pegar com a direita e colocar na esquerda. 8 vezes. Depois eu vou mudar a minha ação interna, o meu desejo, minha vontade de pegar pela esquerda e colocar pela direita. Certo? Muito bem. Vamos imaginar essa mesma bola aqui no chão, próximo aos meus pés. Então a gente vai fazer um movimento mais amplo. Então a gente vai imaginar que tem uma bola nos pés, a gente vai descer, pegá-la. Aí você pode pôr o tamanho, pode ser uma melancia, um melão, o que você quiser. E colocá-la, certo? A gente vai fazer 8 vezes para os dois lados. Imagina, uma bola. E vai para o outro lado. Tentem não dobrar o joelho nesse momento. Muito bem. Imagem,
Isso aqui a gente já fez um grande aquecimento da coluna, mínimo para a gente começar. A gente vai fazer um exercício bem fácil, bem simples, que é rebolar. Rebolar. E aí a gente vai mexer nessa cintura pélvica. Certo? Uma das coisas que mais prendem e seguram a gente é o rebolado, é a cintura. Né? Por isso que dançar é sempre um movimento de extravasar. A dança, ela contribui muito para nós que somos intérpretes. Então, tenta criar esse movimento. Pense que para rebolar existe uma ligação direta com o joelho, pois a bacia está em movimento, né? Ela faz um pêndulo. Então, rebola e tenta não mexer pernas. Crava os joelhos lá no chão e rebola. 8 vezes para cada lado, né? Vai na velocidade que você consegue, certo? Tudo bem? Muito bem, a gente vai trabalhar uma relação de equilíbrio agora um pouco junto, que é, você vai fixar o seu olhar num ponto e você vai levantar uma perna, certo? Uma perna apenas. A gente vai girar essa perna para aquecer nossa virilha. 8 vezes para cada lado. Se você conseguir lamber o chão com o pé, seria ótimo. E aí troca de lado quando for completado 8 voltas. Virilha, certo? E tente se equilibrar. Você vai ver que é um primeiro desafio, é o equilíbrio. Terminou 8 vezes com esse lado, 8 vezes com o outro lado. Certo? As duas pernas. Inverte. Se está difícil de equilibrar, fixa um ponto e olha só para ele. Isso, e aí separa, ó, mente e cabeça. Estou olhando para o ponto, observando ele e meu corpo está realizando sozinho os movimentos. Certo? Tudo bem, o joelho é a mesma coisa. Vamos levantar uma outra perna, busca um equilíbrio e vai girar o joelho. Divide a articulação do joelho da articulação dos pés. Elas não são a mesma. Eu não preciso mexer o pé quando eu estiver mexendo os joelhos, certo? Eu posso só mexer o joelho, 8 vezes para cada lado. E trocou e vai para o outro joelho. E o pé fica lá, soltinho. Muito bem, agora a gente vai mexer o pé. E vou fazer na mesma posição para a gente perceber que são coisas diferentes. São articulações diferentes. Então a gente mexe 8 vezes para um lado e 8 vezes para o outro, certo? Talvez você sinta dificuldade. Se você sentir uma dificuldade desse equilíbrio, não tem problema, você pode fazer aqui embaixo. Faz uma ponta e circula. Você fala, nossa professor, está muito difícil ficar equilibrado. Não tem problema, apoia os metatarsos no chão e gira da mesma forma. O joelho também, vou até voltar um pouquinho. Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha, vai mexendo gostoso. Aquela música do El Chan, que para alguns vai ser conhecida, para outros nem tanto. Aproveita e procura referência. Perfeito, muito bem. Aqui a gente está previamente aquecido. As nossas articulações estão ativadas. Ácido lático está sendo espalhado pela musculatura, a gente não vai se machucar, certo? A gente vai dar uns pulinhos. A gente solta o corpo. Imagina, imagem. A gente é uma gelatina. Deixa o som sair, lembra disso. Volta no rosto. O mesmo movimento que a gente fez com o rosto, a gente vai fazer no corpo, como se a gente estivesse tomando um banho, certo? Imagem, imagem. O ator é um ser que imagina. A nossa mente mente compulsivamente para nós. O tempo inteiro. A gente imagina. Então toma um banho. Toma um banho. Um banho imaginário. Esfrega, né? Rosto, cabelo, costas, pescoço. Você vai sentir seu corpo completamente quente. Entre as pernas. Muito bem. Estamos prontos para começar um trabalho com voz aquecida e corpo aquecido. Muito bem. Essa foi a aula de hoje, onde a gente conseguiu alinhar um pouquinho corpo e voz. Isso aqui é um fundamento. Então,
todos os encontros você precisa fazer isso. Esse precisar é um facilitador. Quando eu digo para você, professor, eu não posso acordar de pijama do jeito que eu tiver e fazer teatro? Pode. Mas isso pode diminuir a qualidade do que você vai fazer, né? O nosso único instrumento de trabalho é o corpo. A gente pode ter figurino, a gente pode ter uma máscara, a gente pode ter uma câmera com um close bem pertinho do rosto. Mas se eu não tiver com toda a minha musculatura presente, o teatro não acontece. Então é muito importante que a gente esteja assim. O teatro é uma arte da presença. Vejo vocês na próxima aula e até logo.